Boa noite, gente. Eu queria chamar para subir aqui Bruno Cunha Lima e Jorge Oliveira. Eu admiro muito os dois, em esferas diferentes, mas hoje eu vou falar menos e hoje vocês vão desfrutar mais do que esses caras são. Oi. Bem, para quem nunca ou não sabe bem como é que funciona, eu vou explicar de maneira bem rápida. Eu sou o mediador da conversa e aí eu tenho preparado algumas perguntas aqui. E aí eu vou colocar aqui para George e para Bruno. E a partir dessas perguntas eles vão desenvolver o tema vocação e propósito. Então a gente espera que seja uma coisa bem simples, para que vocês saiam daqui e saibam a vocação e possam refletir no propósito de vocês, da vida de cada um. Boa noite, vocês dois. Eu queria agradecer a presença. Só uma coisa antes da gente Fala. começar rapidinho. Eu sei que a maioria de vocês conhece os dois, eu acho que a maioria aqui é IPBE, mas eu vou pedir que cada um, aí vocês escolhem quem faz primeiro, se apresente, fale de qual igreja é, a trajetória profissional. Quem são vocês? Vocês se apresentam da maneira que acharem melhor. Sou George, casado com Rebeca. Nós temos 4 filhos: Daniel, Maria, Pedro e Gabriela, que está chegando em janeiro. Sou professor há mais de 10 anos, agora com empreitada de empreendedorismo, na área de educação também. Sou daqui, né, sou de casa, e tenho estudado e trabalhado na área de cosmovisão cristã, vocação, por um tempo, junto com um homem de Deus chamado Daryl Miller, que foi mentoreado por Francis Schaeffer. Então tenho aprendido bastante, e quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente busca, mais a gente sabe que a gente precisa da graça do Senhor, mas a gente sabe que a gente precisa compartilhar mais, e isso traz temor no coração e disposição para compartilhar com todos vocês, né? Já estive aqui nas sextas-feiras também. A gente fez uma série um pouco parecido com a temática de hoje, e é isso aí. Fala pessoal, boa noite. Primeiro agradecer a Pedro, a Antônio e a IPBE pelo convite. Pedro falou, meu nome é Bruno, eu sou membro da Cidade Viva e durante algum tempo congreguei na Cidade Viva daqui de João Pessoa. Agora, como estou mais por Campina, estou ficando mais por lá. De formação, minha formação é em Direito, mas comecei a atuar desde muito cedo na política, né? Também, quem acompanha aí em rede social alguma coisa desse tipo deve ter visto. Não é só apenas o fato de ter um sobrenome, e essa é uma das pautas que volta e meia, quando eu trato sobre política, e sobretudo no contexto da cosmovisão cristã, eu procuro abordar, não é o tema de hoje, mas de toda forma eu comecei desde muito cedo a entender a necessidade de, como cidadão, cumprir um dever, entender a minha vocação, o chamado, na verdade, para usar um termo mais que ainda não vai ser abordado agora no começo, e comecei a entender, a me envolver, e terminei desempenhando 2 mandatos. Um mandato de vereador lá em Campina e um mandato de deputado estadual aqui em João Pessoa, durante esses últimos 4 anos, que se encerraram agora em janeiro desse ano. E aí estou aqui para bater esse papo a convite da galera, porque nesse transcurso eu passei pela conversão na adolescência, mas passei a ter uma convicção mais profunda a respeito do chamado, e uma convicção mais profunda a respeito da responsabilidade de cristão por estar no meio, e sobretudo nesse meio, que é o meio no ambiente da política, que é, vamos dizer assim, tem sofrido tanto com a ausência de princípios e de referências cristãs, e a gente terminou
começando, eu comecei particularmente a me interessar cada vez mais por entender a cosmovisão e o quanto a ética cristã, e o quanto nós somos sacerdotes em tudo aquilo que nós fazemos, né? Mas enfim, no transcorrer da conversa a gente vai falando mais sobre isso. Massa. Então, a partir dessa breve apresentação, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer uma pergunta direcionada, mas isso não exclui o outro de falar, certo? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para George, mas não significa que Bruno ele não possa acrescentar a conversa. E aí, George, eu, enquanto estava pesquisando o tema, tenho que contar o contexto porque é interessante. E aí você pesquisa no Google não, no YouTube, para ser mais preciso, vocação, e você encontra Padre Paulo Ricardo. Você só encontra Padre Paulo Ricardo. Vocação religiosa. Você não encontra esse termo bem destrinchado na visão reformada. E aí eu queria que tu explicasse para a gente o que é vocação dentro da visão reformada. Legal. Antônio falou no começo aqui uma coisa sobre opiniões, né? E é importante demais a gente falar isso, né? A questão, talvez as nossas opiniões sejam diferentes da opinião da instituição, da opinião de certas pessoas aqui. Só que uma coisa que nós não podemos fazer é dar opinião ao que a palavra de Deus diz. Então, se existe um texto bíblico, nós não temos a nossa voz aí. É a voz do Senhor e nós a obedecemos. Então, você tem que escutar tudo que a gente for falar, tudo que for conversado aqui e entender. Quando se falar de um versículo, quando se falar de um mandamento de Deus, não existe a sua opinião ou a opinião da IPBE. É a opinião do Senhor e nós a obedecemos. Então, eu creio que a IPBE já está de acordo com isso, né? A sua doutrina e tudo mais. Então, para começar a falar de vocação na visão reformada, nós precisamos responder a pergunta: quem é o seu Deus? Tá? Se a gente for abrir em Êxodo 20, primeiro mandamento, versículo 2 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E a gente olha muito para esse versículo para os católicos e diz assim: eles estão construindo deuses para eles e tudo mais. Só que esse texto, Deus está falando para o povo dele. E o começo dele está dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, para falar de vocação reformada na perspectiva cristã, você tem que partir do princípio de que você foi convertido por Cristo, que você foi alcançado pelo Evangelho. Sendo assim, Ele é o seu Deus. E tem um livro muito bom, que não é sobre o tema, mas é Deuses Falsos, de Timothy Keller, falando sobre essas batalhas que nós, mesmos cristãos, lutamos todos os dias. Que é o Deus de nós mesmos, o Deus da nossa vida. A gente quer buscar as nossas riquezas e muitas vezes os nossos conflitos não é porque a gente está buscando a nossa vocação para a glória de Deus, é porque nós estamos no meio aí. Existe um ídolo que somos nós, tá? Então, para falar de vocação, essa palavra tem a ver com vocare, que é a voz que chama. Então, é um chamado. E existe um primeiro chamado do Senhor para as nossas vidas hoje, que é o chamado do Evangelho. Ele nos chama, né? 1 Pedro 2,9 fala que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que nos alcançou, Ele nos chamou. Então, nesse momento de salvação, na verdade, as nossas ações não são relevantes. Nós não temos escolhas. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos. Um morto não tem opinião, mas Deus, por sua graça, nos chamou. Então, a primeira vocação é a vocação para a salvação do cristão. Ele foi chamado. E nós temos também uma vocação de função, de exercer aqui na terra, tá? Para a visão reformada, a gente sempre bate na linha do tempo cristã, né? Existe a criação, Deus criou todas as coisas, existe a realidade da queda, existe a redenção e a restauração de todas as coisas. Só que dentro disso, tá? Eu tenho alguns pontos aqui para eu lembrar, né? O trabalho de Deus, ele é o fundamento do trabalho. Então, para falar de vocação, desse chamado, a gente vai ver sobre o trabalho de Deus. Então, a gente vê o trabalho de Deus na criação. Deus criou todas as coisas foi um trabalho de Deus.
Ele trabalhou. Tem gente falando de resultado, que trabalhar é resultado da queda, a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão, mas Deus, Ele trabalhou na criação e fez tudo. E às vezes a gente diminui as funções dos trabalhos. Já observou que um jardineiro, a gente olha para um médico e olha para um jardineiro. Deus foi o primeiro jardineiro que existiu. Criou todas as flores. Ele foi aquele arquiteto que construiu, que planejou onde cada lugar, coisa ia ficar. Ele estabeleceu o governo. Então Deus, Ele é o fundamento para o trabalho. Nós vemos também o trabalho de Deus na sua providência. Se Deus não sustentar todas as coisas, se Deus parar com que existe o ar agora, você morre. Se Deus não sustentar os planetas, em Colossenses 1 fala que nele tudo subsiste, tudo se sustenta nele. Então esse princípio é muito importante. Deus trabalha na sua providência até hoje. E por fim, nós vemos o trabalho de Deus na sua redenção, que foi o que eu comecei a falar. Deus redime todas as coisas através do Evangelho. Deus alcança a nossa vida. Nada do que foi feito, né? Jesus, uma coisa que eu escutei há uns anos atrás, Jesus não é o plano B de Deus. Às vezes a pessoa pensa que Deus errou e enviou, escolheu pecar, que droga, então eu vou lá enviar Jesus. Não, Jesus não é plano B de Deus. A redenção faz parte da história. Nós não entendemos porquê completamente? Claro que não. Nem vamos entender nessa vida. Mas nós agradecemos ao Senhor e entendemos que Deus, Ele trabalha e Ele sustenta todas as coisas. Tá? Então, existem diferentes visões sobre vocação na história, na época medieval. Existem visões onde as pessoas pensam que servir a Deus é servir a igreja. Então a pessoa tem que servir no ministério. Então se a pessoa não canta e não consegue falar em público, pregar, pronto, acabou. Você não faz nada, né? Porque você não consegue servir a Deus nessa perspectiva, né? Entendendo assim. A reforma quebrou um pouco desse pensamento, pouco não, bastante. Então a gente precisa, o texto aqui de João Calvino fala assim: se seguimos fielmente o nosso chamamento divino, recebemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante, que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Então nós entendemos vocação na perspectiva reformada de um Deus que trabalha na história, Deus que criou todas as coisas. Existe a realidade da queda, existe a sua redenção e restauração de todas as coisas. Deus, Ele trabalha na criação, Deus, Ele trabalha em sua providência, e Deus trabalha na redenção. Eu resumiria dessa forma. Perfeito. Eu posso fazer um adendo? Trazendo só uma perspectiva complementar, tem duas passagens que eu gosto muito para falar sobre vocação, que uma me remete ao plano de Deus. Atos 13:36, não aparenta ter muita coisa a ver, mas ele começa o versículo dizendo assim: e serviu Davi aos seus irmãos conforme o desígnio de Deus para os seus dias. E segue dizendo: e morreu e foi enterrado junto a seus pais. Tá? E serviu Davi aos seus irmãos conforme o desígnio de Deus para os seus dias. Algumas outras traduções dizem conforme o propósito de Deus para os seus dias. É quando eu entendo que existe um propósito maior. George falou sobre o primeiro chamado, a primeira vocação, que é a vocação à vida, à salvação. Sem ele, nós, Efésios 2, como George lembrou, nós estávamos mortos em pecados e delitos, e morto não tem vontade, morto não anda, morto não escolhe, como a gente já sabe. Então essa primeira vocação é a vocação à vida, mas esse texto que eu citei agora, e serviu Davi aos seus irmãos conforme o propósito de Deus para os seus dias, me mostra que existe um propósito de Deus para os tempos. O salmista no Salmo 139 diz que quando nós ainda éramos substância informe, Deus havia escrito e determinado todos os dias da nossa vida antes que um deles viesse a existir. Então, apesar de haver um propósito geral,
para o mundo, assim como havia nos tempos de Davi, também há para os nossos tempos, é onde entra exatamente o segundo chamado, a segunda vocação, que é a vocação específica de cada um de nós. Serviu Davi aos seus irmãos conforme o desígnio de Deus para os seus dias. E me vem à mente um segundo texto, que é o texto de 1 de Pedro 4,10. Diz que nós devemos servir uns aos outros de acordo como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E tem dois termos nesse texto, eu estava buscando ali enquanto estava sentado ali atrás, que são muito interessantes da gente analisar, principalmente porque talvez não faça tanto sentido para a gente em português. Primeiro é o termo bom. O que é bom para você? O que é bom? Esse sofá aqui é bom? É bom. Beleza, é bom, é massa. O que é bom? É algo regular, é algo que não é ruim, vamos dizer assim. Mas o termo que Pedro usa, bom, salvo engano, kalos, aqui, bom, kalos, significa gracioso, excelente, insuperável, precioso. Então, essa vocação, né, ela termina sendo um chamado à mordomia. Dispenseiro não é ninguém que não seja aquele que administra algo que não é seu nesses tempos. Você talvez fosse um escravo ou livre, mas que tomava conta de algo que não era seu, como a despensa de casa. O que José era na casa de Potifar. Era alguém que tomava conta de algo que não era seu. E aí é onde entra a nossa vocação específica. Nós recebemos algo. Na parábola do talento, e talento terminou se tornando um sinônimo para um dom, para uma aptidão, né? Tem uma aptidão a alguma coisa, não, fulaninho tem um talento para tal coisa. Acredito que fazendo menção à parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, aqueles homens que receberam os talentos, eles não receberam algo que era deles. Eles receberam algo que era do Senhor, daquele Senhor específico da história, e que entregou para que eles pudessem tomar conta. Assim é a nossa vocação, assim é o nosso talento. O Senhor nos chama, primeiro à vida, e depois faz um chamamento específico de acordo, como eu disse, com a multiforme graça de Deus. Paulo fala sobre um corpo que tem diferentes membros e que cada um cumpre a sua função. George lembrou disso, a gente olha para um médico, às vezes brilha o olho e talvez despreza o jardineiro ou acha que é uma profissão em tese menor, o exercício de uma vocação menor. Quando cada um, e eu até no vídeo fazendo o convite para cá, eu abri citando aquela frase famosa de Lutero, e teve alguém que respondeu lá no meu Instagram, só não entendi porque você citou essa frase de Lutero. Disse, como é que um sapateiro pode glorificar a Deus? E ali na segunda geração da Reforma, essa pergunta foi muito circunstancial, foi muito forte, porque até aquele momento criou-se uma imagem de que você só serviria a Deus atendendo a um chamado eclesiástico. Você só serviria a Deus se você estivesse aqui em cima. Aí embaixo você não serve, você no máximo adora. Servir a Deus é aqui, ou louvando ou pregando. E um outro braço, que é o braço social da igreja, fazendo alguma atuação, enfim, social. E aí, com a reforma, essa segunda geração, acontece essa quebra e começa a se mostrar que não, que todas as profissões, segundo a multiforme graça de Deus, precisam servir uns aos outros. Então começa a se reconstruir, a se dar um novo ar para o que é vocação. E é quando o cara lá pergunta, o sapateiro pergunta, como é que um sapateiro pode então glorificar a Deus? Quer dizer que eu, como sapateiro, posso glorificar a Deus? Como é que eu posso fazer isso? Fazendo os melhores sapatos. Porque afinal de contas nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras, e como o texto de Mateus diz, e pelas obras, né, nós somos chamados às boas obras para que os outros, vendo o resultado
do nosso trabalho glorifiquem a Deus. Nessa mesma perspectiva, Bruno, o que significa viver, então, uma vida com propósito? Porque o nosso tema é vocação e propósito. Eu acho que, antes daqui, esse tema, essas duas palavras, elas se confundem um pouco. Perfeito, Jorge, tu é o cara, sabia? Caramba. Queria ser tu um dia, viu? Quando eu crescer, eu vou ser igual a tu. Pai de família. Mas... Pelo menos uns 5. E aí eu acho que esse termo se confunde um pouco. E o que significa viver uma vida, então, com propósito? Me parece, são termos muito parecidos, propósito e vocação. Me aparenta, talvez Jorge possa falar um pouco mais sobre isso, mas propósito me aponta mais para uma meta, para algo que está construído, que Deus planejou para as nossas vidas. E a vocação é um instrumento, a vocação específica, né? A primeira pergunta do catecismo é: qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus. Então esse é o maior propósito de Deus ter criado o homem e ter nos chamado da morte para a vida, glorificá-lo. Como? Qual vai ser o instrumento através do qual você vai glorificar a Deus? Aí é onde eu enxergo a nossa vocação. Mas especificamente de propósito, eu consigo atrelar esse propósito a uma intencionalidade. A partir desse propósito, eu vou citar um exemplo. Eu gosto de entrar no grau comparativo. Os exemplos para mim são muito didáticos. Eu vou trazer esse exemplo para a minha vida, tá? Eu comecei falando que nasci e cresci num ambiente em que a política é muito constante. E é como, às vezes, funciona o cara que é médico, tem um filho médico porque sofreu a influência do pai. Um cara que é policial, a filha cresce vendo o pai policial e gosta. No caso, eu sofri essa influência, mas até determinado momento eu achei que o propósito da minha vida fosse a política, até entender que não. É tanto que eu passei a confrontar certos aspectos da política que me renderam, inclusive, por exemplo, não conquistar uma eleição, por ter sido o único candidato que não aceitou usar o fundo eleitoral aqui na Paraíba. Porque coisas ali naqueles aspectos me confrontavam o caráter que Cristo pôs em mim, e o meu propósito não é a política. Passa por ela, passa. Mas eu entendi que o meu propósito é conviver com a minha geração e voltar a despertar, ou ajudar a despertar e a preparar a nossa geração para voltar a cumprir o ministério público, para falar sobre cosmovisão, que é o que George, por exemplo, faz divinamente, literalmente, divinamente. Evangélico. Por quê? Porque, sobretudo nesses últimos 200 anos de história, a igreja do Senhor, ela se enclausurou nas 4 paredes e deixou, talvez, entre aspas, por medo de perder a salvação, deixou de conviver com ambientes como o ambiente econômico, como o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, como o ambiente artístico, o ambiente cultural, o ambiente político, sob o argumento de que esses ambientes, esses locais, não são santos o suficiente para a presença dos filhos de Deus, quando a perspectiva é justamente a oposta. Que nós precisamos voltar a ocupar esses locais, entendendo que, ao ser um bom professor, eu estou cumprindo um chamado de Deus. Eu estou agindo com propósito, com intenção. Independentemente daquilo que eu faça, se eu não tenho vocação para ser, se eu não recebi uma vocação para ser pastor, o meu sacerdócio, o sacerdócio de Deus é universal. Eu preciso ser sacerdote de Deus não só aqui em cima. Não é só o pastor Renan, que é um grande sacerdote, diga-se de passagem, mas o cara que é o empresário que está aqui na frente também precisa ser. Então, agir com propósito na perspectiva cristã, na minha visão, é ter em mente
que nós fomos chamados para algo, que é glorificar a Deus, e que nós precisamos nos valer dos meios que nos estão disponíveis de acordo com a nossa vocação para cumprir esse propósito. Acrescentar aí alguma coisa? Seu tempo, candidato. Então, em Isaías 43:7 fala: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Só acrescentar essa questão do viver para a glória de Deus, né? Quando o Bruno fala que ele entendeu que o chamado dele, o propósito de vida dele não é a política, mas Deus ele usa a política na vida dele para a sua própria glória. Então, eu conheci, em 2017, a gente estava numa conferência do Ministério DNA. A gente estava lá nos Estados Unidos, tinha 40 nações. Colômbia, Bolívia, África, China, gente de todo tipo. Chegou uma irmã da Colômbia, na mesa lá atrás, começou a colocar os livros. E eu fui gastar meu espanhol, né? Aí, quando eu fui gastar meu espanhol, olá, que tal, e que passa, pero que sí, pero que não. Aí eu, hermana, muy bien, hermana. Aí eu falei para ela, quanto tempo vendes livros? Né? Traduzindo para vocês, não entendem? Quanto tempo você vende livros? Ela fala, pero eu não vendo livros. Aí eu, hã? Eu não vendo livros. Aí eu fiquei pensando assim, ela está dizendo que não vende livros, aí eu estou olhando essa mesa aqui, só tem ela que estava organizando, como assim você não vende livro? Ela disse, tipo assim, meu filho, presta atenção, eu não vendo livro, eu vendo ideias, e essas ideias vão transformar o mundo. Olha o significado que ela está dando para a sua função. Existe um propósito muito maior que passa pelo vender livros, né? Então, se todo mundo for pregador, ninguém come pão, entende? Se todo mundo for médico, não vai ter professor. Como é que isso não funciona? Deus é grande demais para a gente limitar um propósito de vida de uma pessoa por ser cristã em um trabalho eclesiástico apenas. Deus é muito maior, a sua graça, a sua grandeza, Ele é muito maior do que isso. E Ele que criou todas as coisas. Ele criou o professor, Ele criou o arquiteto para a sua glória. Então, quando a gente fala de propósito, a gente tem que parar de ficar dando nome de profissão. A gente tem que entender que eu sou um cristão antes de ser um professor, eu sou um cristão. Porque se eu estava ouvindo o pastor Heber Campos Júnior, ele é muito bom, e ele estava falando sobre isso, sobre essa questão de fé. Timothy Keller fala no livro dele, Fé e Trabalho, né? Que às vezes a gente tenta integrar o nosso trabalho à nossa fé, é como se fosse uma peça de Lego, a gente tenta colocar. Então agora eu sou um auxiliar administrativo, então agora por ser cristão eu vou orar, chegar meia hora antes para orar pelo meu chefe, vou fazer um grupo pequeno. Quando eu sou um piloto de avião cristão, vou agora usar o rádio do avião agora para todo mundo não ter ponto de correr, vão me escutar, eu vou pregar para eles. Irmão, você é um piloto de avião, quer ser cristão? Sabe o que você tem que fazer? Aterrissar o avião. É isso. Aterrize bem, sem supapo, sem ninguém morrer do coração. Faça bem. A gente sabe que existe complexidades nessa questão de profissão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o propósito do cristão é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A glória de Deus deve ser o foco. Então, se eu vivo para mim mesmo, é mais importante o salário. Então eu vou ser médico do que ser um artista hoje no Brasil. Mas se você glorifica a Deus e Deus lhe deu dons para a arte, então você vai trazer a beleza dele na terra. Qual é a sua função? Você foi chamado, qual é o seu propósito? O meu propósito de vida é trazer beleza para esse mundo. Mas Deus te chamou para ser advogado. Seu propósito de vida, meu amigo, não é trazer a beleza, é trazer a justiça de Deus para essa terra. E essa terra precisa da justiça. Então você vai ser um canal de mostrar as características de Deus na terra. Então seu propósito de vida não é ser um advogado bem sucedido, ganhar bem, morar num apartamento de luxo e ter o carro dos seus sonhos. Aí o foco está em você.
O seu foco, talvez você ganhe dinheiro, talvez você não ganhe. Quantos pastores estão vivendo estão deixando até o ministério? Deus chamou esses caras para serem pastores, mas eles estão lá no interior e não têm dinheiro. E eles vivem com isso. Essa é a realidade de todos os dias. Um músico vive com isso também. Mas o objetivo do cristão é viver para a glória de Deus naquilo que ele faz. E o objetivo maior não está numa função de profissão, mas sim que Deus seja glorificado e que o nome dele seja engrandecido. A gente vai falando aí até. Nesse mesmo sentido, eu vi uma vez um vídeo em que Barack Obama ele foi visitar a NASA e aí tinha um faxineiro limpando o chão e tal. E aí ele fez: o que é que o senhor está fazendo aí? Ele fez: Senhor, eu estou ajudando o homem a ir à lua. Ou seja, ele não enxergava a profissão dele como: não, eu estou limpando o chão aqui, eu estou deixando limpo. Não, ele enxerga isso de uma maneira muito maior. E eu acredito que vocês já tenham respondido a essa pergunta aqui. Então, essa aqui é para George. E aí, para os dois, né, no caso. Um profissional e um pastor. Bruno falou isso no começo. Um profissional e um pastor. Um sapateiro e um pregador. Eles glorificam a Deus da mesma forma? Essa pergunta é interessante porque se você observa a pergunta, ela, dentro da pergunta, ela tem uma coisa, se você olhar os puritanos, se você for olhar os reformadores, eles olhariam para essa pergunta e dizer: como não? Tipo, o que é isso? Não estou entendendo o que você está falando. Tipo, tenta melhorar aí. Só que hoje, por causa da influência da dicotomia, a gente precisa falar de coisas assim. A gente precisa lembrar, né? No livro Fé e Trabalho, Timóteo Keller trata com a questão da fé pública e a privada. Às vezes o cristão pensa que só pode ser tratado na sua vida privada e no público não. A Revolução Cultural faz isso, tenta separar. Não fala de religião aqui. E Martinho Lutero, se eu puder usar a expressão, ele na época dele, quando ele 1520, né, quando ele escreveu o Cativeiro Babilônico da Igreja, ele lacrou, ele detonou com a galera, assim, no sentido, quando ele escreveu isso aqui, olha o que ele escreveu: o trabalho dos monges e padres, ainda que seja árduo e santo, não difere um bocado sequer à vista de Deus dos trabalhos do trabalhador rústico no campo ou a mulher tratando das tarefas domésticas dela, mas que todos os trabalhos medidos perante Deus por fé somente. Realmente, o serviço doméstico servil de um mordomo ou criada é frequentemente mais aceitável a Deus que todos os jejuns e outros trabalhos de monge ou padre, porque ao monge ou ao padre falta a fé. O cara, sim, bateu muito na igreja, bateu muito, porque o foco do trabalho é a fé que nós temos diante de Deus. O puritano William Perkins falou: existe uma diferença sim entre lavar pratos e pregar a palavra de Deus, mas no que se refere a agradar a Deus, não existe qualquer diferença entre essas coisas. Essa visão de separação nós temos por uma influência de uma visão grega. Então a gente separa servir a Deus com coisas espirituais. É o que a gente chama de gnosticismo evangélico. É um gnosticismo, uma visão separada. Então isso aqui agrada a Deus. Minha devocional, a gente sabe ensinar sobre devocional, a gente sabe ensinar as pessoas a ler a Bíblia, a estudarem, a orar. Isso são coisas importantíssimas, fundamentais. Ouvir a palavra de Deus, gente, é necessário, é fundamental ao homem. Só que nós pouco falamos como ser um advogado para a glória de Deus, como ser um professor para a glória de Deus. Eu tenho um sonho, gente, eu compartilho isso quando eu tenho essa oportunidade de falar. Eu tenho um sonho, não sei se eu estou sendo utópico aqui ou não, mas tenho um sonho, I have a dream, né? A igreja local, ela tem facilidade, preste atenção, tá? Isso não é necessariamente uma crítica, dizendo que é algo errado.
Não tem nada de errado nisso. Mas a igreja local, ela faz o quê? Ela pega Bruno, Deus chamou para ser pastor, glória a Deus. Então a igreja reconhece Bruno como um cara que foi vocacionado para ser pastor. Bruno, vamos pagar teu seminário, cara. Então vai lá. E ele começa a estudar no seminário. Aí a igreja começa a pagar o seminário do cara. Não tem nenhum problema nisso. Paga mesmo, né? Bruno, de vez em quando, no curso, segundo ano, lá ele começa a pregar. E a igreja reconhece isso nele. E a igreja diz, cara, e começa a brincar, pastor Bruno, é isso aí, cara, pregando. E a igreja valoriza isso. E não tem nenhum problema. Quando ele se forma, a igreja faz um culto para ordenar Bruno para o ministério. E isso é bom que se faça. E a igreja reconhece Bruno como um pastor. Mas, quem é, a pergunta que eu deixo para vocês, quem é que ordena o professor cristão? Quem é que ordena o médico cristão? Quem é que ordena o fisioterapeuta cristão? É o Estado. São as universidades. É um diploma. É como se a igreja não tivesse nada a ver com isso. É como se o assunto religioso não tivesse nada a ver com isso. E aí o que eu falei que eu tenho um sonho é de pegar jovens e dizer, gente, tá, quem aí está estudando pedagogia? Beleza. Tá, 4 anos na Universidade de Pedagogia, tá bom. 4 anos você vai passar estudando. A igreja, nós vamos nos responsabilizar de pegar você e estudar o que significa, à luz da Bíblia, a educação. E vamos destrinchar. Por quê? O cara que está lá na pedagogia, na universidade em geral, né? Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, são filosofias e pressupostos antropológicos totalmente divergentes da palavra de Deus. E a igreja, chegando com essa pessoa, sentando, cara, ser um educador cristão é isso aqui, ó, o que Deus fala sobre educação. Deuteronômio 6, Salmo 78, e começa a pegar os versículos, estudar e destrinchar o que a palavra de Deus fala. E a igreja começa a reconhecer, Bruno, cara, tu vai ser um professor. Estou orando por você. Deus está querendo te usar em que área, cara? Eu quero trabalhar com crianças e tal, abrir uma escola para a gente trabalhar. E a igreja começa a reconhecer. O cara se formou, a igreja reconheceu que o cara está preparado, biblicamente falando, durante esse tempo todo. Quem vai reconhecer ele para o ministério? A igreja junta, diz, vamos orar por Bruno agora, vamos ordenar ele para o ministério. Vamos ordenar ele para o ministério da educação. Que Deus te use lá, para ser canal do evangelho e da graça de Deus. Gente, com isso, eu não estou diminuindo o trabalho de um pastor. Tá? Que a Bíblia fala que é honroso, a Bíblia chama de honra o trabalho de um pastor, de um trabalho na igreja local. Mas, talvez, nós estamos esquecendo que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não é só o Senhor desse ambiente. É como se a gente ficasse seguro e conseguisse falar coisas religiosas dentro desse ambiente aqui, e quando a gente sai, a gente não tivesse voz. Quantas vezes, gente, eu trabalho com treinamento de professores em cosmovisão cristã. Quantas vezes eu já vi professor pegar a Bíblia no começo da aula, por ser cristão, para justificar a sua prática. Justificar como professor. Aí ele abre a Bíblia, lê um versículo. Todo mundo fecha o olho agora. Olha aí, todo mundo está orando na minha aula, glória a Deus. E a hora, abençoa os alunos, fecha a Bíblia, bota de lado e vamos lá, gente. Metodologia construtivista, sócio-construtivista. Paulo Freire, Piaget. E segue o dia inteiro com a metodologia anticristã. Faz sentido, gente? Não faz. A mesma coisa para um empresário que só nega imposto. A mesma coisa para um médico, para todas as áreas. Nós precisamos ter essa... O cristão de verdade não faz sentido separar. Não faz sentido. Não tem lógica. Então, esse sonho que eu falo é um sonho de ver pessoas cada vez mais envolvidas com a sua vocação, e o seu coração está envolvido nisso, para saber o que é que a Bíblia fala sobre isso, gente. A Bíblia fala mais do que seu momento de oração, de buscar o Senhor. A Bíblia fala sobre isso, sobre nossa necessidade de buscar o Senhor, mas a Bíblia fala muito mais do que isso. A palavra de Deus mostra a realidade da vida. Nós temos nas nossas mãos o que é a realidade da vida. O mundo, tudo vai querer mostrar para você outra realidade, que você precisa de outra coisa. Por que hoje, cada vez mais, até dentro da igreja, os jovens não querem se casar cedo?
Por quê? Quem é que determina? Quem é que determina que tem que casar? Ele precisa passar no concurso público, precisa comprar um apartamento, precisa comprar um helicóptero, lanche e jet ski, para depois pensar em se casar. E aproveitar para depois pensar em se casar. O que é que... O número de filhos, né? Eu recebo várias piadas dizendo que ia me emprestar a senha da Netflix para assistir em casa, porque eu estou tendo muito filho, eu estou sem TV em casa. Mas, gente, por que nós divergimos tanto do que a Bíblia está chamando? Olha, meu filho, é o seguinte, filho é bênção. Filho é herança do Senhor, não é seu. Tá? É do Senhor, é o Senhor que dá. Então eu não escolho. Feliz o que enche dele a sua aljava. Feliz. O que é que a visão secular fala? Que você está acabado. Ter filho, acabou seu sonho. Você não vai poder mais viajar, não vai poder ir para Disney, não vai poder fazer mais nada. Quem é que nós acreditamos muitas vezes? Na visão secular. Na visão secular, meu filho, não estude música não, isso não dá dinheiro não. E às vezes são pais cristãos que querem o bem para os filhos. Estude música não, meu filho, que não dá dinheiro não. Vai fazer um direito, vai fazer engenharia, porque isso aí dá dinheiro. Eu tenho uma amiga que ela passou num concurso, de tanta pressão que tinha dos pais, ela passou num concurso, a mãe dela chegou e disse assim: minha filha, agora eu te abençoo para casar. Olha o peso disso. Porque você passou num concurso. Gente, quem define a nossa vida, quem dá a direção da nossa vida é o Senhor. Se Deus te deu dons e talentos em uma área específica, Ele está te dando isso para a glória dEle. Não. Termine. E... Oxi. É isso aí. Bruno queria falar. Não, George estava falando sobre o fato de Deus dar um dom e um talento. E muitas vezes a gente despreza isso. Eu estou dizendo isso porque há poucos dias eu tive uma conversa um pouco mais delicada com um grande amigo, um amigo irmão, que tem uma voz que é assim... É impossível você não se emocionar ouvindo cantar. E ele nasceu, cresceu e sempre usou aquele dom, aquele talento que ele recebeu para glorificar a Deus. E enfim, de alguns anos para cá, de um tempo para cá, ele terminou surgindo na conversa, Jorge, esse assunto. Deus te vocacionou para algo. Deus te deu um talento, Deus fez um chamado contigo e Ele te capacitou para alguma coisa específica. Tem alguém aqui que já está na faculdade? Massa. Quem é que está para fazer vestibular? Enem, no caso, né? O povo não sabe o que é PSS aqui, não. Tu não respeita, aqui o povo sabe. Sabe? Estudou no livro de história, né? É o seguinte, a gente termina trazendo, aqui eu vou entrar o monitor de direito agora, né? Se você sair aqui do lado de fora, na calçada, pegar a pessoa mais simples que estiver passando e perguntar a ela o que é um crime. O que é, Pedro, um crime? Pode dizer aí. Bem simples? Sim, o mais simples você puder dizer. Algo ruim. Pode sair, Antônio, por aqui, viu? Pela porta. Se você passar aqui, isso o que é um crime? É algo ruim, é agir contra a lei, você vai ouvir coisas muito parecidas com isso. Para quem estiver fazendo direito ou que estiver pretendendo fazer direito, você vai entender a formação. Existem duas formações básicas do direito, tá? Não vou me aprofundar no assunto, mas de um lado é o direito jusnaturalista e do outro o direito positivista. É o direito que está positivado, que está escrito, a lei escrita. E a gente termina, o Brasil é um país positivista, né? Ele herda um histórico saxão, e a gente termina trazendo esse conceito do que é um crime para a vida espiritual. O que é um pecado?
é como se fosse um crime. Mas o que é um crime? É agir contra a lei. E então o que é pecado? É agir contra a lei de Deus. Então a gente termina trazendo emprestado um conceito. Tem lá os 10 mandamentos, de Gênesis a Apocalipse tem uma série de outros ordenamentos. Então, em tese, pecado é agir contra esses ordenamentos. É pecado? É. Isso, só isso é pecado? Não. Quando você vai para o Novo Testamento, que ele é escrito numa perspectiva, né, a nova aliança, ela é construída numa perspectiva intencional, é tanto que Jesus disse, olha, vocês ouviram que nós não devemos adulterar, mas aquele que olha para uma mulher e a deseja, esse já adulterou. Então, eu não preciso ir lá e consumar o fato. Quando eu consumo o fato no meu coração, eu já pequei. Só que pecado não é necessariamente agir contra um ordenamento. Porque quando, sei lá, vai em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Quando você pega o termo pecado no Novo Testamento, no grego, no original, ele faz menção a erro de alvo. Significa dizer que tem um alvo, tem um propósito, né? Tem algo estabelecido para as nossas vidas. Nós somos chamados para atingir um fim. E tudo aquilo que me faz errar o alvo, me faz pecar. Então não necessariamente eu peco quando eu faço só algo ruim. Existe pecado dentro da licitude. Existe pecado dentro daquilo que é, muitas vezes, inclusive, louvado hoje em dia. Numa época de uma teologia da prosperidade, por exemplo. Acho que praticamente todo mundo aqui, na verdade, praticamente não, todo mundo aqui conhece a parábola da grande festa. Diz que um grande senhor decidiu realizar uma festa e mandou convidar alguns convidados ilustres. Chegou o dia da festa, esses convidados responderam, olha, eu comprei uma terra, não vou poder ir. O outro disse, olha, eu comprei tantas juntas de bois e não vou poder me fazer presente. O outro disse, eu me casei e também não vou poder ir a essa festa. E a essa ceia, grande ceia. E trazendo, lembrando que o contexto lá, a exegese do momento era de uma nação rural, trazendo esses 3 exemplos para o dia de hoje, casar, por exemplo, continua sendo uma grande bênção. Quando se casa debaixo da vontade de Deus. Comprar uma terra é como comprar uma empresa hoje. Olha, fulaninho comprou uma empresa. Comprar juntas de bois, comprar maquinário, né? Você comprou muitos maquinários para a sua empresa. Nos dias de teologia da prosperidade, a turma olha e diz, poxa, fulaninho está sendo abençoado. Comprou uma empresa. Fulaninho comprou maquinário novo. Meu amigo, Deus está fazendo prosperar. Toma posse, vaso. Só que essas mesmas 3 bênçãos foram as desculpas que os 3 usaram para não participar da ceia do Senhor, para não participar da comunhão do Senhor. E é óbvio que o contexto ali está falando do convite, do chamado que foi feito a Israel, e que Israel recusa, e portanto ele manda que um servo vá chamar os que estão no meio da rua e que não eram os nobres, fazendo uma alusão aos gentios, mas isso se encaixa para a vida da gente. Quantas vezes essas mesmas bênçãos que a gente termina estabelecendo como alvo na nossa vida são justamente as desculpas que a gente nos dá para não mais participar, por exemplo, da comunhão e do serviço da igreja local. Quantas vezes são essas mesmas bênçãos que a gente nos dá para deixar de cumprir uma vocação, para deixar de usar um dom e um talento, algo para o qual Deus me vocacionou. Ah não, mas é porque você sabe, eu estou na universidade, então vou ter que deixar aqui essa minha responsabilidade de lado.
não dá para, né, congregar. Olha, eu não posso pensar em ter família agora. Eu tenho que me formar, eu tenho que ficar rico, eu tenho que isso, que aquilo outro. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, e relembrando a história que Jorge contou, eu tinha uma professora na escola que eu estudava que ela era cristã. Ela é cristã, na verdade, né? E aí, no começo da aula, ela chegava, apagava as luzes, e ela era professora de inglês. Ela apagava as luzes, aí dizia assim, em inglês, né? Que eu não lembro como era. Não. Eu vou orar em inglês aqui que tu vai ver. Aí ela dizia assim, pessoal, desculpa aí, Viciote. Pessoal, vamos orar. Aí todo mundo, pô, quinto ano, a gente abaixava a cabeça, aí ela começava, Mayor, you come. Enfim, ora no Pai Nosso em inglês, eu não sei como é. E pra ela era isso, né? Ser cristã no trabalho. Era bem estranho. É que ninguém sabia. E aí, esse foi o nosso primeiro bloco. Pessoal, a gente vai abrir nesse segundo bloco agora para as perguntas de vocês. Falei para Antônio, se alguém tiver alguma pergunta, é porque é complicado eu levar o microfone até você, né? Mas você vem aqui até a frente, faz a pergunta, eu lhe dou o microfone. Ou se levanta e usa seu tom de voz. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu sabia que eu fiz. Boa noite a todos. Me chamo Felipe, sou cristão evangélico da Assembleia de Deus, de Jaguaribe. Sou jornalista, acompanho o trabalho do Bruno e tenho uma experiência pessoal para contar sobre essa questão. Certa vez, uma pessoa da igreja me questionou, porque naquele momento eu não estava podendo participar dos ensaios do conjunto da mocidade. Eu não estava participando por conta de trabalhos da faculdade. Ela chegou até mim e disse, Felipe, você precisa ingressar no conjunto, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. E aquilo me marcou muito, porque eu sempre tive esse pensamento de meu trabalho, de trabalhar para Deus no meu serviço, na faculdade, na empresa, enfim. E aquilo me marcou profundamente. Só para contar essa experiência pessoal, mas eu tenho uma pergunta para Bruno, que eu não tive ainda condições de fazê-la no âmbito do jornalismo, mas eu vou fazer hoje. Na rádio, né? Eu admiro o seu trabalho, você sabe, mas algo que me inquieta é saber como você, enquanto cristão, consegue manter a vocação no seu trabalho, na política, porque a política envolve muita omissão, mentira, inveja, enfim, tudo de ruim tem na política. Eu não estou demonizando o sacerdócio da política, mas é um fato. Então, como é que você consegue manter a sua integridade de cristão no âmbito da política? Boa, muito boa. Primeiro, ela está assim, Felipe, porque a gente se ausentou. Né? Essa é uma verdade. No instante que a gente começou a enxergar, agora que você falou da Assembleia, eu vou me sentir à vontade para falar, tá? Eu congreguei na Assembleia durante 5 anos. Não era membro, mas congregava na condição de visitante, lá em Campina e tal. E tenho muito respeito pela Assembleia, uma igreja de pessoas tementes a Deus. Mas eu me lembro muito quando eu fui, estava aqui 22 anos, candidato a vereador. E comecei a andar e no domingo, quando terminava o culto, estava do lado de fora e às vezes ia conversar com alguém, disse, olha, você é candidato a vereador, eu disse, meu irmão, faça isso não, você é um rapaz tão bom, mas se meter com um negócio desse, política não é coisa de crente não. Isso para quando era bom, quando era ruim era esse, política é coisa de Satanás. Eu disse, mas meu irmão, onde é que está escrito isso? E aí a política ela foi se degradando, assim como, por exemplo, a universidade. É óbvio que a gente... E causa uma revolta muito grande quando a gente observa e coloca uma lupa na política, e essa lupa é posta o tempo inteiro pela imprensa, por redes sociais, e é necessário que ela não só esteja, como ela aumente. O Dr. Ulisses Guimarães dizia que políticos são como fraldas. De tempos em tempos eles precisam ser trocados e via de regra pelo mesmo motivo.
Só que esses outros ambientes que eu citei, a vida econômica, a vida acadêmica, a vida artística, na perspectiva moral e sobretudo na perspectiva moral cristã, eles são tão decaídos quanto a política. Tem coisa hoje mais... Juliana, minha namorada, está aqui sentada à frente. Ela estava comentando mais cedo que estava assistindo um vídeo de uma festa que aconteceu aqui em João Pessoa esse final de semana, não foi? Foi no final de semana ou foi na quinta? Na quinta-feira, uma festa grande aqui em João Pessoa. E ela comentou o quanto ela ficou espantada com a quantidade de coisa que estava acontecendo lá. Diz que eram as mulheres entrando numa gaiola e daqui a pouco era os homens se beijando e um beijava o outro, daqui a pouco aquele outro que era beijado já beijava um terceiro. E era uma coisa de tudo muito normal, tudo. E na política, esse normal é o que você disse, é a corrupção, é mentira, é inveja e mais mil e outras coisas. Lembra do alvo que eu falei agora? Pecado é erro de alvo. Quando você entende que tem um alvo, que é essa vocação, que é esse propósito, e eu acho que a gente vai abordar isso com mais um pouquinho de tempo agora. Quando você entende o seu propósito e a sua vocação, quando você entende o seu alvo, aí fica mais fácil você dizer não ao que te faz errar aquele alvo. Eu me lembro, por exemplo, citar um exemplo rápido, eleição 2016, eu estava no mandato de deputado estadual, eleição 2016 foi de prefeito. E como eu era novo, tinha um desempenho de um mandato relativamente interessante na Assembleia, né? E estava ali com a perspectiva de uma reeleição interessante. Alguns prefeitos que se elegeram, quando se elegeram já vieram para perto de mim, né? Naquela história teve um que até olhou para mim brincando e disse assim: eu vou me escorar em pau que dá sombra. Entendendo que a máxima, a lógica da política é justamente essa: o cara que chega para o prefeito e naquela lógica que eu bati um papo com o Edson um dia desse, na lógica coronelista, clientelista, eu dou alguma coisa ao prefeito, o prefeito me devolve aquilo em voto, tal, e eu vou me escorar aqui, né? Ficando ali por perto, tal, porque quando chegar a eleição dele, ele vai ter interesse em que eu dê os votos. E quando foi chegando perto da minha eleição, que todos eles esperando que eu chegasse junto, chamei assim a turma, óbvio que no individual, disse: olha, minha forma de trabalhar é assim, funciona assim, 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 eu não vou te dar dinheiro para você comprar voto, eu não vou te dar dinheiro para você fazer boca de urna, eu não vou isso, eu não vou aquilo. E algumas pessoas olharam, inclusive um dentro da igreja, olhou para mim e disse: mas você não pode fazer isso. Rapaz, pense no maior, você vai ser um deputado, faça isso, porque você vai se eleger, e se elegendo você vai representar a gente lá. Eu digo: mas o meio não vai justificar o fim. Então como é que você consegue manter a sua vocação? Quando você entende que tem um propósito, e que o meu propósito não é a política, ela passa pela política, mas não é a política em si. Muito embora durante a minha adolescência e o início da minha fase adulta, eu tivesse erguido um altar para a política do lado do altar de Deus. Eu amava muito a promessa de Deus na minha vida voltada à política. Mas no instante que eu entendi que ela não é o meu propósito, ela volta para o cantinho dela como um dos instrumentos que me estão disponíveis para cumprir o meu propósito. Só que eu não vou abrir mão do meu alvo por conta disso aqui. Eu não vou me corromper os meus valores por conta disso. Quando você tem em mente esse propósito, aí fica fácil. Por exemplo, eu nunca derramei uma lágrima porque perdi a eleição. Deus é testemunha, derramei, pensando na turma que trabalhava comigo, vinculado no gabinete, que ia ficar desempregado, mas porque eu perdi, porque, ai meu Deus, a vergonha de não ter... Deus é testemunha, 1 minuto, pelo contrário. Se pudesse voltar no tempo, sabendo que ia acontecer a mesma coisa, eu teria feito essencialmente a mesma coisa. Porque não adianta eu estar aqui, ou na minha rede social, ou o que quer que seja, com uma pose de político bacana, de cristão, do que quer que seja, e na verdade, como diz o próprio texto de Isaías, esse povo me honra só
com o lábio. Né? Ou já no Novo Testamento, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Senhor, Senhor, aparta-te de mim. Então, é entender o propósito. Quando você entende o propósito, seja você como jornalista, na minha vida como advogado ou no desempenho da política, entender o propósito, entender que existe um alvo, que meu alvo maior é glorificar a Deus, é aquela, para encerrar, o título daquele livro famoso, no meu lugar, o que é que Jesus faria? No meu lugar, o que é que em seus passos, o que faria Jesus, né? Fazendo uma adaptação. O que é que ele faria? Ele faria isso? Não, então eu não faço. Não preciso ser imitador? Então não. Há diversas. Muitas. Mas perder é lucro, né? Só acrescentando, a gente vê muita corrupção, né, na política, por estar na mídia e tudo mais, mas não está na polícia, né? A gente sabe que em Marcos 7, Jesus é muito claro, a corrupção está no coração do homem. Então, talvez é onde a gente mais vê na política, porque está tirando dinheiro do povo, porque o povo está fiscalizando, né? É uma lupa nesse sentido. Mas tem aquele advogado na sua empresa que está roubando lá, que é corrupto, e está necessitando da graça de Deus do mesmo jeito, né? Então essa questão é o coração do homem, e somente Cristo, não tem outro remédio. E esse estilo de vida que ele fala, perder é lucro, eu acho que os cristãos devem começar a se orgulhar quando for perseguido, porque provavelmente ele já foi ou vai ser quando ridicularizado. Isso deve ser motivo de alegria, e é tão difícil, né? Porque é tão fora dos padrões a gente se alegrar porque estão falando mal da gente, se alegrar porque estão mentindo sobre a gente, porque não só porque estão mentindo, mas porque a gente está se posicionando pelo que Deus, o reino de Deus, a gente está se posicionando por isso. Então, perfeito. Só para abrir um parênteses, e quando é ridicularizado, eu chego em algum lugar, ainda como deputado, ainda não tinha passado pela eleição, aí eu me lembro uma vez, eu cheguei na Câmara de Vereadores de Campina para uma sessão específica, alguém olhou para mim e disse: é verdade que tu não quer mais fazer política não, tu quer ser pastor? Aí eu disse: se for. Aí ficou parado, se for. Mas, como o Jorge disse, na boca de quem não presta, quem é ruim, quem é bom não vale nada, né? Eu queria... Mais alguém tem alguma pergunta? Tem outra pergunta ali, viu? Homem. Nome, de onde é, por favor? pegue leve. E aí? É o seguinte, sou Antônio, residente do Ernesto Geisel, entendeu? Torcedor do Vasco. Frequentador assíduo do 5.110. Show de bola. É isso aí. A pergunta? É o seguinte, eu trabalho com liderança de adolescentes e jovens, e uma das coisas que me deixa mais angustiado é os 17 anos de idade. Por quê? Porque tem a bendita prova que, ao que parece, construiu na sociedade, que é aquele ano que vai determinar a vida de uma pessoa de apenas 17 anos de idade. Eu creio que é quase que improvável que uma pessoa descubra a sua vocação plena nessa idade. Eu tenho a maturidade para encarar a vocação e os desafios dela. Vocês são mais velhos do que eu. E eu queria saber um conselho de vocês para essas pessoas. Como elas podem descobrir a vocação, desenvolverem essa vocação e não serem moldadas por uma pressão da sociedade. Essa pergunta é bem prática, né? E agora, né? Como viveremos? O livro lá do Charles Colson e Nancy Pierce. Primeiro, é uma coisa que eu acho que todo mundo que está no terceiro ano, com 17 anos, entra alguém na sala ou tem um professor que fala: gente, não se preocupe, o Enem não define quem você é. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. A psicóloga chega para dizer isso. Psicóloga, psicopedagogo. O Enem não define quem você é.
você tem que se acalmar e buscar e tudo mais. Para um jovem que é cristão, isso aí, tipo, se você entende que Cristo é o seu Senhor, que você foi resgatado por Ele, quem traz a sua identidade é Cristo, é o Evangelho. Eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu fui resgatado, eu fui comprado. E você começa a ler Efésios 1 e 2 e você vê o que Jesus fez por você. Então, o seu coração deve estar aí. Muitas vezes nós passamos por anseios, a gente passa por crise, né? Porque é uma pressão muito grande no adolescente de 17 anos, né? No jovem adolescente. Mas muitas vezes não é uma crise somente de escolha de curso. Às vezes é uma crise de ídolos. Quem é que está lutando no seu coração para vencer? O seu eu, o seu futuro, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que cumprir o padrão, né, perfeito do que a sociedade espera de mim. A gente já sabe que dentro das escolas hoje, eu tenho, gente, alunos de 8 anos, dizendo: professor, sempre foi meu sonho fazer medicina. Aí eu olho assim, sempre foi seu sonho, meu amor? É? Que lindo. É, minha mãe disse que essa é a melhor profissão que existe. Ah, tá, eu estou entendendo. Porque é como se tivesse uma necessidade de se justificar desde cedo, para que quando chegar lá, e ela estiver nesse padrão de ensino médio e tudo mais, acalme mais o coração, porque eu sempre pensei assim. E aí se justifica. E se você observa hoje, dentro das escolas, tá lá: eita, Pedro, dá para medicina, tá tirando 10, não sei o quê. É como se ele tivesse outro nível. Bota o nota e dó, é como se tivesse outro nível. Então, eu acho que a luta não é de curso, a luta é de ídolos. E o jovem cristão deve lutar constantemente para destronar o seu eu, né? Pedindo essa graça de Deus vendo no seu coração, quebra o seu orgulho e se submeta ao senhorio de Cristo, né? Que Ele alcançou você, então você se submete humildemente e diz: Senhor, a minha função não é para mim, é para Ti, é para Te servir, é para Te glorificar. Quando você coloca nesse padrão, você sabe quem você é, você coloca a sua identidade em Cristo, sabe que você lê nas Escrituras o que Ele fez por você, você busca, você ora, você caminha com pessoas piedosas, você caminha com pessoas que temem a Deus, que isso não é uma pressão, né? Às vezes, infelizmente, o jovem tem a pressão do pai e da mãe, mas a gente tem que caminhar com pessoas que são piedosas, que temem a Deus, e buscar em Deus, né? Porque uma das perguntas que a gente faz é: como é que eu encontro a minha vocação? O que é que eu preciso saber? Como é que eu vou descobrir? Você descobre com o que Deus te deu. Deus te deu dons, Deus te deu aptidões, Deus te deu habilidades. Mas outra coisa também que você tem que observar são as suas circunstâncias, a soberania de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: você escolheu o seu nome? Você escolheu onde você ia nascer? Foi Deus que escolheu isso tudo. Deus escolheu o momento certo da história que você ia nascer, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o seu nome, o seu sobrenome, a família onde você estaria inserido, todo esse contexto. Nós temos que considerar isso, sim, na escolha da nossa vocação, né? Entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então são as circunstâncias, são os dons que Deus me deu. Outro ponto: escutar pessoas piedosas, os mais velhos, escutar pessoas que temem a Deus, pessoas que entendem o que Deus tem para você. E depois a sua educação que você vai buscar aí. Então, a gente vê a história de Davi. Vou terminar para você falar. A gente vê a história de Davi. E Davi, ele tinha uma vocação momentânea. Deus chamou ele para ser rei. Mas o rei não era para ser aquele rei pomposo que determinava as coisas. Deus chamou ele para ser rei porque Deus tinha escolhido Davi para a sua história. Deus escolheu Davi na história de Israel. Foi Deus que escolheu ele para exercer essa função. Então, por causa disso, ele tinha também uma vocação momentânea. Ele cuidava de gado, de ovelha, né? Gado não, de ovelha, mudando os bichos aqui. Ele cuidava da ovelha do pai. Ele tocava para Saul. E tudo isso fez parte do seu crescimento. Então, às vezes a gente quer definir: eu tenho que saber com 17 anos o que vai ser lá na frente. Irmão, use o que Deus te deu, entenda as suas circunstâncias, a sua realidade, e comece a glorificar Deus com isso. Então você vai
está servindo a Deus, tá? Então você encontra de maneira mais prática também, você usa tudo isso e começa a servir. Serve em várias áreas diferentes. Começa a colocar na prática, que Deus vai te dando essa clareza, né? Até aconteceu comigo isso muitas vezes. Eu nunca me achei professor, que eu ia ser professor. Mas quando eu entrei na sala de aula, que eu tive a oportunidade de entrar na sala de aula e comecei a falar, e comecei a transmitir, comecei a ver o que Deus poderia fazer isso com a minha vida, eu não saio mais lá, né? Eu estava lembrando aqui, Pedro disse que já foi feita uma série sobre esse livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Tem um trecho aqui que é muito interessante, fala muito uma verdade da nossa geração. A gente terminou mistificando muito a vontade de Deus. Felizmente aqui existe uma cosmovisão muito boa na igreja, mas em outros ambientes em que não é necessariamente a palavra que prepondera, não é necessariamente a vida de oração, a vida de estudo e de meditação da palavra, mas muitas vezes é o sentimentalismo. E a nossa geração é uma geração marcada por esse sentimento, pelo experiencialismo, né? Aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que, sei lá, vem coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Senhor, meu Deus, olha, quando eu vou fazer o Enem, Pai, se for para eu fazer direito, que aquela folha daquela árvore ali agora que ela caia. Senhor, se for para eu fazer direito, que meu irmão que está sentado aqui na primeira cadeira, ele caia da cadeira agora, né? Então é uma marcada por um misticismo até, né? Quando na verdade Deus ele escolheu duas formas muito claras de se revelar e revelar a vontade dele: meditação e estudo da palavra e vida de oração. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente medita, mais a gente em comunhão com Ele está, mais o Espírito Santo que habita na gente prevalece e mais a nossa vontade passa a ser a vontade dEle. Então, se você tem vida de oração, se você tem vida de estudo da palavra, observe as suas vontades, porque você passa a ser dirigido, governado pelo Espírito Santo que habita em você. E falando especificamente sobre vocação, não tem uma fórmula mágica, né? Você dizer assim, não, eu vou responder isso e tcharam, vou chegar aqui à minha vocação, ao meu propósito. E tem vários keys na internet, viu? É só pesquisar. Até porque dizem que para toda grande dúvida existe uma solução simples, rápida, prática e errada, né? Então, provavelmente essa será mais uma. Mas existem alguns indicativos. O que Zé hoje falou é muito verdade. Observa as circunstâncias da tua vida. Observa os teus dons, os teus talentos, onde você foi inserido, onde você nasceu, na família que você nasceu. Observa tudo isso. Pensa sobre isso. E tem 3 perguntas que eu estimulo as pessoas que conversam comigo a se fazerem, né? Muita gente pergunta sobre isso. Olha, se Deus te desse a oportunidade de mudar uma coisa agora, o que é que você mudaria? O que é que te incomoda no mundo? Se Deus te dissesse assim, você vai mudar uma coisa. E uma vez eu coloquei isso no meu Instagram e uma menina respondeu: se eu acabaria com a fome no mundo. A Fontina, eu perguntei, e o que é que você está fazendo? Assim, o que é que você está fazendo na vida? Tá? Ela disse, não, eu estou cursando nutrição. Só. Estamos no caminho certo. Então, se Deus te desse a oportunidade de mudar uma coisa, o que é que você mudaria? Segunda pergunta, o que é que você gosta de fazer? O que é que você faz e que alguém olha assim e diz, meu Deus, eu não faria nunca isso. Eu tenho um primo que quando ele me vê de terno e gravata, ele diz, meu amigo, por dinheiro muito, eu não vivia engravatado, empacotado, feito do vivo. Ele se dá uma agonia só de pensar em estar com um negócio aqui amarrado no pescoço. O que é que você gosta de fazer? Que você sente prazer? E que algumas vezes... eu gosto de assistir Netflix. Beleza, tá bom. Quem sabe você não vai ser... Né?
assistidor profissional de Netflix. Alguns anos atrás ninguém pensaria em youtuber, né? Quem sabe, daqui a pouco não tem testador oficial de série do Netflix. O que é que você gosta de fazer? E a terceira pergunta, o que é que as pessoas te identificam? No que é que as pessoas te identificam como sendo alguém bom? O que é que as pessoas olham para você e dizem, caramba, tu é bom, eu vou confidenciar uma coisa aqui. Estava conversando com o George antes de começar, aí perguntei, estava perguntando de Antônio e tal, da liderança, aí eu perguntei, Pedro, aí ele disse, Pedro é um faz tudo. E eu vejo muito disso, não vou fazer aqui missa de corpo presente, mas a gente conversa muito, praticamente toda semana a gente está ali trocando uma ideia no Instagram, no WhatsApp, e sabe, tem gente que tem uma predisposição natural para desempenhar uma liderança, para fazer alguma coisa, que não necessariamente precisa estar em cima aqui, mas você tem uma... Então, o que é que as pessoas te identificam como sendo alguém excelente, que faz alguma coisa boa? Né? E entender, George disse uma coisa muito verdadeira, muito. Minha gente, o mundo não é mais estático. Foi-se o tempo que o mundo era um retrato, uma foto. O mundo hoje é um filme em 4D, em 5D, e que vai acontecendo ao passo que a gente vai vivendo. Antigamente, o pensamento, o mindset industrial, você estudava para uma coisa, você se formava, fazia especialização, mestrado, doutorado, ia se aprofundando, e exercer aquilo o resto da sua vida no pensamento da escassez. Para que eu possa ser bem sucedido, eu tenho que adquirir esse conhecimento e eu não posso compartilhar. O mundo mudou. Hoje o pensamento é exponencial. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. A Organização Mundial do Trabalho, ela estima que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, durante expectativa de 40 anos de vida laboral, elas terão 5 profissões diferentes em 5 campos de conhecimento diferentes. Então a gente que está entrando no mercado de trabalho, que no final dos ali 18, 19, início eu ainda estou na casa dos 20, viu? Eu já saí. Mas especula-se que a gente vai ter 5 profissões diferentes ao longo da vida. Então não adianta se bitolar demais com o Enem que eu vou fazer. Massa, pode ser que funcione, mas pode ser que daqui a... Quem é que pensava do cara ser youtuber 10 anos atrás? Ninguém no mundo pensava. Tem youtuber hoje, tem digital influencer hoje, que ganha muito mais dinheiro do que muito médico. Se a métrica fosse dinheiro, por exemplo. A nossa métrica na condição de cristão não é dinheiro. Dinheiro é bom, paga conta, cria filho, ajuda a criar filho, a comprar coisa para casa, mas não é só isso, não se resume a isso, né? A contribuição que eu queria dar era essa. Show. Mais alguém tem alguma pergunta? Por favor. Você se apresenta, diga seu nome, de onde você é. Ó, pessoal, tá vendo esse homem aqui, ó? Que há uns anos não digo nada, viu? Presidente do Brasil. Pode esperar. Você que ia dizer assim, tá vendo esse homem aqui? Eu troquei fralda dele. Mas... O cabo é bom, tá foi vendo? quase. Irmão, a gente compartilhou um bocado de fralda, né? Foi bom. A minha pergunta é a seguinte. Algumas pessoas, alguns teólogos, eles vão dizer que, por exemplo, a gente fala muito sobre glorificar a Deus, né? Isso é bem claro. Por exemplo, a pergunta do nosso catecismo é muito famosa, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a minha dúvida, e a dúvida acho que de muitas pessoas também, é sobre o que é glorificar a Deus em termos práticos. Algumas pessoas vão dizer, por exemplo, o Kuyper, ele vai dizer que glorificar a Deus é a consciência de Deus, é você ter consciência de Deus e você levar as ordenanças de Deus para qualquer esfera da vida que você tiver, né? E aí a minha pergunta é tipo, no caso aqui, universitários, por exemplo, como glorificar a Deus praticamente? Eu sei que é difícil chegar a um consenso, né? Universitário, você vai glorificar a Deus seguindo esses passos. Mas em termos práticos, como glorificar a Deus? Não só, por exemplo, o universitário vai glorificar a Deus na faculdade evangelizando, por exemplo. Eu estava conversando hoje com
eu não sei com quem foi com alguém que estuda direito, eu não lembro, não sei se foi com o Vitor, e ele dizendo assim, não, às vezes eu fico meio em dúvida sobre como, por exemplo, eu devo debater, o que é que eu tenho que fazer para influenciar as pessoas. Então, a minha pergunta é, como glorificar a Deus em todos os aspectos, praticamente, né? Em termos práticos, assim. Legal. Romanos 11 vai dar a resposta de porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glorificar a Deus, Cristo sendo o centro da sua prática, tá? Então, se você é um professor, como é que você glorifica a Deus? Na prática, um professor, ele tem um ponto, ele assina o ponto, ele chega na hora, ou chega antes. O professor, ele é organizado. Por exemplo, na empresa onde eu abri há pouco tempo, eu fui conversar com o pessoal para organizar as cadeiras, para organizar a gaveta. Mas o cliente não está vendo, isso não vai gerar lucro. Não, mas aqui nós glorificamos a Deus com a organização. Aqui nós atendemos bem, nós somos excelentes no atendimento, nós usamos a verdade, nós trabalhamos com... Por quê? Porque é cristão. A gente está glorificando a Deus com isso. Então, por exemplo, a música na época do século XVI, por exemplo, a música boa, as pessoas buscavam na igreja, porque era a música que glorificava a Deus, cristãos tocando. E a gente perdeu esse nível de excelência, esse nível, né, de como é que eu sou um bom aluno para a glória de Deus? Estudando, tirando nota boa. Mas você é um bom aluno também quando você estuda, tira nota boa e reflete sobre o que você está estudando à luz da palavra de Deus. Você não é somente um recipiente na universidade, tá? Existem discussões. Você tem que ter sabedoria. Sabedoria se ganha errando. Então você vai ter momentos que você vai dizer, caramba, não devia ter entrado nessa discussão. Mas tem hora que é necessário você se posicionar. Eu não estou aqui para dizer, quando o professor falar assim, faça isso. Não é uma regra nesse sentido, tá? Como é que o piloto de avião, ele aterriza bem, né? Não existe, gente, uma cirurgia evangélica. Você já viu uma cirurgia evangélica? Não tem. Tem espírita, né? Mas não tem. Então, como é que ele faz uma cirurgia cristã? Excelente, né? Por favor, moço, eu quero 3 pães gospel, por favor. Não tem pão gospel. Ainda não, né? Ainda não, mas vão criar. Mas é um sonho de Deus, né? Não vou morrer não. Mas foi boa essa. Anota aí. A gente na prática mesmo é ter esse Romanos 12. É ser transformado. Então você vai parar hoje e vai dizer assim, amanhã na universidade, o que é que eu vou fazer para refletir a glória de Deus aqui? Eu vou chegar na hora da aula, eu vou pegar o que ele está falando, o que o professor está falando, e vou examinar nas escrituras, eu vou compartilhar da fé, e assim eu sigo, tá? Perfeito. É mais curto agora o tempo, né? Até meia-noite. Vou só abrir um adendo, agora eu prometo que é rápido. Eita, crente não promete. Não necessariamente você precisa ser o novo Agostinho de Hipona para estar participando de grandes debates. A gente precisa entender que, por exemplo, no banco da universidade, a gente não precisa estar travando todo o debate. Que, pelo contrário, a gente fala muito mais do nosso caráter de Cristo quando a gente é perseguido do que quando a gente persegue. Tá? Quando a gente faz tudo excelente, a gente faz tudo da melhor forma possível, e ainda assim a gente é zombado, ou é perseguido, ou o que quer que seja, talvez nesses momentos, dessas provações, é quando a gente mais tem quando a gente é confrontado em sala de aula, que tem professor que sabe e vai confrontar e vai olhar para você e vai instigar, ou querer lhe instigar, e se você perde o prumo e vai, não estou dizendo que você não vai acontecer, como já disse, tem hora que você vai participar do debate, mas o mais importante é você fazer o seu papel no básico, no que é ordinário, chegar cedo, estudar, tirar nota boa, ter compaixão pelos colegas, e compaixão pelos colegas não é da cola, é você poder
cumprir a excelência, de fato, fazer o ordinário com excelência. Perfeito. Mais uma? Mais alguém tem alguma pergunta? Tem? Por favor, Nicole. Diga seu nome, sabe de onde está falando? Eu queria perguntar a George, é direcionado no caso. Não, se ele quiser. É porque ele é professor. E eu quero ser professora também, professora de história. Aí eu fiz o Enem, aquele negócio de espera. Aí essa pergunta que eu vim justamente por causa disso, porque, tipo, eu já vi muita gente da igreja, do âmbito da igreja, chegar e falar assim, não, mas tu vai fazer história mesmo? Porque história, né? Aquele negócio lá. E começa a listar a lista de dificuldades que tem dentro do curso de história. Só que aí eu fico refletindo em casa. Aí tu falou de circunstâncias. Porque, por exemplo, meu pai não apoiava no começo. Então, se eu fosse olhar para a circunstância, eu ia dizer, não, tá, eu gosto, mas ele não, a circunstância não, ele está dizendo que não é para eu fazer. E as outras pessoas também estão dizendo a mesma coisa, porque lá vai ser um ambiente muito difícil. Então, tipo, o que eu queria perguntar de forma resumida, tipo, qual é a visão cristocêntrica que você pode ter da educação? Porque hoje a gente não tem, assim, você não sabe. Na escola lhe ensinam e você aprende o que ele lhe ensina. E principalmente na aula de história é muito complicado, porque eles falam umas coisas que você fica, não. E é muito complicado, porque você, para entrar lá, é outra dificuldade e provavelmente você vai ter que estar no nível do professor, porque ele vai marcar você porque você é cristã. Então, a pergunta que eu queria fazer é como você, como uma pessoa que quer lidar com a área de humanas e, tipo, como ela pode lidar com isso de forma cristocêntrica e também, mais ou menos isso a pergunta. Como ela pode lidar com isso de forma cristocêntrica? Não é fácil. Definitivamente não é fácil. Até porque dói. Às vezes dói na imagem pública, às vezes dói na alma, às vezes dói... Você termina, às vezes é excluído, né, do ambiente que você está convivendo. Mas o chamado, Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é de Deus e nenhum dos propósitos dele pode ser frustrado. Paulo também diz que quando ele escreve Filipenses, que morrer é lucro e que viver é Cristo. Bruno, isso é simples? Não, não é. De fato não é. Mas o que importa se é justamente através dessas perseguições, eu vou citar um exemplo do próprio Paulo. O plano de Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, era de ir a Roma entregar uma oferta e de lá ir à Espanha pregar a palavra. E os planos dele não se concretizaram. Ele foi perseguido, ele foi preso, né? E a partir daí, humanamente falando, foi um fracasso muito grande. Ele foi a Roma, mas ele foi preso. Mas lá, nessa prisão, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Eu tenho certeza que essas 4 cartas juntas serviram muito mais a nossa vida do que se ele tivesse ido à Espanha concretizado lá. Agora, a gente se alegra, né, ao ser perseguido? Não, disso. Ninguém fica feliz. Na minha visão, só tem uma solução. É orar. Orar por quem nos persegue. Orar para que a gente possa, estando em comunhão com Deus, a gente possa aprender a perdoar, por entender que a nossa militância não é contra carne nem sangue. Então, que não é necessariamente ela que não gosta de mim, ou ela que não gosta de você, mas os olhos dela ainda não enxergam
E no instante que ela se levanta contra, ela não está se levantando necessariamente contra você, mas contra quem você representa. E do mesmo jeito que Deus teve misericórdia da sua vida e da minha, e nos permitiu não estar mais naquele lugar, porque um dia eu já tive. Assim como Paulo já foi perseguidor, ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. De alguma forma, a gente já confrontou. Então, é ter misericórdia entendendo que aquilo que eu de graça recebi, eu de graça também devo dar. É simples, mais uma vez? Não, passa longe de ser. Mas esse é um dos ordenamentos, né? Quando a gente... A Rocha. Só para terminar, em Mateus 5, Jesus, ele fala, versículo 11, fala assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus 5:11. Versículo 12. Quando vocês sentirem vontade, fiquem felizes. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, às vezes você vai ter que trabalhar, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa que você não quer. Está cansado. Às vezes tem que trocar a fralda do menino de noite. Dos meninos, né? Mas você tem que fazer. Mas eles não estão sentindo. Mas eu não estou sentindo. Eu estou sentindo vontade de dormir. Eu estou sentindo vontade de odiar aquela pessoa. Eu estou sentindo vontade de... Deus nos chama a servir com alegria. Deus nos chama a se alegrar com essas perseguições. E o versículo 43 fala: ame, pois vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus está dizendo isso: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Amem os inimigos. Não é opcional. Jesus está nos mandando amar os inimigos. E vai chegar uma hora que a realidade do Evangelho está tão dentro de nós, a realidade de que nós vivemos para o Evangelho, que a gente vai poder fazer como Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele estava dizendo: Jesus, não impute sobre ele esse pecado. Deus, não. Quem é o exemplo disso? Jesus na cruz. Então, quem é que faz? Estevão conseguiu porque ele é o cara? Não. Você consegue porque você... Não. É somente a graça dele. E esses fatos, essas coisas acontecem para que ele seja glorificado com isso. Então, nesse momento de perseguição e tudo mais, Deus está sendo glorificado através de sua vida. Então, não perca esse momento. Continue. Ore, ame e perdoe e libere. Encerrando esse momento, então, eu queria agradecer a vocês dois por terem dado um pouquinho do tempo de vocês para a gente ouvir essas verdades, não só sobre vocação e propósito, mas sobre o Evangelho como um todo. Agradecer ao pessoal que veio, e a gente vai ter um louvor agora para encerrar, e aí a gente se encontra no final de novo.